Nação, tudo bem com vocês? Sérgio aqui na área do Esquadrão Raiz, com algumas notícias sobre o dia de ontem e de hoje, né? Vamos começar com informações do próprio site do Bahia, onde temos algumas novidades. A primeira delas, que eu acho que todos já devem estar cientes, mas vale a pena trazer para aqui, é Juba na seleção brasileira. É um sonho ver um nordestino com a camisa do Bahia sendo convocado. Ah, Sérgio, Jean Lucas foi convocado tem menos de 3 meses. Mas não é só isso. Juba, ele é nordestino e ele foi convocado de primeira. Jean Lucas teve que alguém se machucar para ele poder sair numa segunda lista, enquanto que Jean Lucas, ou desculpe, Juba, ele foi convocado na lista principal da seleção pelo próprio Carlo Ancelotti. Então isso mostra a força, isso mostra o trabalho que o Juba vem desempenhando no Bahia e também a questão de o Bahia hoje ter uma notoriedade totalmente diferente de anos atrás. Claro que isso também é por conta que é um técnico de fora, e eu acredito, e eu já vi muita gente falar também, se fosse um técnico brasileiro, não teria a coragem que Carlo Ancelotti teve em convocar primeiramente o Jean Lucas e agora o Luciano Juba. Então vamos lá aqui. O lateral esquerdo, Luciano Juba, está convocado para defender o Brasil. O camisa 46 do esquadrão foi chamado para representar o país dos amistosos na próxima data FIFA, nos dias 15 e 18. O Brasil primeiro vai enfrentar o Senegal em Londres, na Inglaterra, no dia 15, e a Tunísia em Lille, na França, no dia 18. Essa foi a primeira vez que Luciano Juba foi convocado para defender a seleção. Juba tem 133 jogos pelo tricolor, com 10 gols e 16 assistências. No Brasileirão 2025, ele tem 5 gols e 4 assistências. A última delas nesse domingo na vitória diante do Red Bull Bragantino por 2-1 na Arena Fonte Nova. O histórico do Bahia na seleção. O esquadrão já teve 11 atletas convocados para a seleção principal. A primeira convocação aconteceu em 1957 com Henrique, Zé Alves, Otonei, Vacil e Vicente Arenari. Eu não sei se eu pronunciei o nome Vacil correto, peço desculpa se eu não fiz. Já em 1989, os campeões brasileiros Zé Carlos, Bubu e Charles foram convocados. Charles vestiu a camisa amarela em 9 partidas e marcou 3 gols. Depois deles, Luiz Henrique, em 1991, foi mais um representante tricolor. O último deles foi Jean Lucas, em agosto, quando o Brasil fez os últimos 2 gols pela eliminatória para a Copa do Mundo. Então, nação, o que eu quero dizer aqui é que o Bahia tem se mostrado muito forte e isso está sendo notório, né? Você vê que, fora Jean Lucas, o último foi Luiz Henrique, em 1991, 34 anos atrás. Então, foi um longo tempo em que o Bahia não mandava um representante do seu time para a seleção brasileira. E tudo isso, eu volto a dizer, eu acredito muito por conta do Carlo Ancelotti, que está comandando a seleção. Outra notícia que eu quero trazer aqui é que o contrato foi renovado até 2028 do nosso artilheiro. Vale ressaltar que Del hoje está jogando pela seleção brasileira sub-17 e marcou já 2 gols. Tá no intervalo do primeiro tempo. O primeiro gol foi de Juan Pablo, do Bahia. O segundo gol de Del. E o quarto gol foi o cruzamento de Juan Pablo. O meio-campista, se não me engano, o Cristiano, ele tenta dar um voleio, mas a bola desvia em Del, matando o goleiro. E assim fez o quarto gol. Então, 2 gols do nosso Ivete de Aço lá na seleção sub-17. O Bahia oficializou a renovação do contrato do atacante Del até fim de 2028.
Pivete de Aço está a serviço da seleção, como eu disse, para a disputa da Copa do Mundo da categoria no Catar, ao lado de Juan Pablo e Jampa. Natural do Sergipe, Del chegou ao esquadrão aos 13 anos e, com o trabalho individual de desenvolvimento realizado na base tricolor, se tornou um dos principais atacantes do país entre os nascidos em 2008. Del, em fevereiro deste ano, vestiu a camisa do time principal pela primeira vez. O jogo foi pelo Baianão contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. Além do estadual, o atacante também atuou em uma partida da Copa Nordeste em Sergipe contra o Confiança. Del, Juan Pablo e Jampa estrelam, estreiam nesta terça-feira, dia 4 às 9h30, diante de Honduras. O Brasil integrou o grupo H do Mundial Sub-17 e também conta com a Zâmbia e a Indonésia. Desculpa pela minha voz, essa falha, ainda muito por conta do jogo contra o Bragantino. Então eu peço desculpa a vocês, eu posso estar com a voz falhando nesse momento. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, ainda sobre a convocação de Luciano Juba, vamos ver o que o pessoal do Sport Center comentou sobre a convocação de Luciano Juba. A família Juba curtiu demais. Bom, com a camisa do Bahia na temporada, 56 jogos, 47 como titular, 76 minutos por partida, 6 gols, 8 assistências, 304 minutos para participar de um gol. É bastante emoção, hein, Elton? Justificada, né? Ainda mais ser convocado já é legal, tão perto da Copa do Mundo, assim, sensacional, né? Foi convocado de primeira, né? O Jean Lucas já havia sido convocado depois do corte do Joeliton, né? E ele acabou sendo convocado. E do Alexandro também, né? Acabou entrando ali no meio do caminho. O Juba foi convocado já na primeira lista, né? Eu acho que a gente tem várias questões com relação a isso, né, Edu? Acho que Juba é um jogador que já mostrou qualidade, é um cara que é um lateral que no Bahia tem sido um lateral construtor, muitas vezes jogando por dentro, fazendo ali uma função de meia, como ele já foi, né, meio campista no início da carreira, não que a carreira dele já esteja caminhando para o fim, mas é um jogador que começou, né, funcionando mais como um ponta, muitas vezes como meia construtor. Eu acho que é um momento também, né, de a gente observar que é um jogador que desafia esse roteiro pronto, né, porque ele cresce fora do eixo, né, no Esporte Clube do Recife, tem uma passagem também pelo Confiança de Aracaju, provou valor, né, com essas camisas pesadas, né, do Sport do Bahia. Existia essa expectativa, né, de saber se ele seria um cara decisivo também na elite do futebol brasileiro e conseguiu se provar isso no Campeonato Brasileiro desde a temporada passada, na Libertadores também. É um cara que traz também essa questão que era muito importante, Edu. Se o futebol brasileiro quer se reconectar com o seu povo, eu acho que a questão geográfica ela precisa ser colocada em segundo plano. Se o cara joga bem no Bahia, se o cara joga bem no Juventude, se o cara joga bem no Ceará ou no Vitória, enfim, em outros clubes que não os clubes que estamos acostumados a ver aqui no Brasil, de jogadores sendo convocados, independentemente do que aconteça na tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que o Juba traz isso um pouco, né? Eu acho que é uma escolha corajosa do Ancelotti. Eu duvido muito que outros técnicos aqui no Brasil, na seleção brasileira, convocariam o Luciano Juba ou o Jean Lucas. Eu acho que ele vindo de fora também tira um pouco dessa questão que muitos treinadores no Brasil traziam, e eu acho isso importante também. É um jogador versátil, é um jogador produtivo, é um jogador competitivo. Eu acho que o Brasil ganha mais uma história interessante pra gente contar, Edu. É claro que ele não tá garantido na Copa do Mundo, mas eu acho que descentralizar um pouco essa questão da convocação da seleção brasileira era muito importante e o Ancelotti conseguiu dar esse passo. E você falando daí de Salvador, do seu camarote especial, muitas vezes já defendeu o Luciano Juba como um ótimo jogador, uma opção para o Ancelotti. Aí, que foi falado por Elton Serra, lá no Sport Center, e mostra o que eu já falei antes sobre a questão de coragem, a questão dos paradigmas, a questão de Luciano Juba ser uma pessoa que é nordestina e por conta do preconceito, né, poderia não ser convocado em outras lideranças brasileiras na seleção. Então é isso. É o que
É o que nós temos, né? De melhor hoje, a questão da lateral esquerda é um dos melhores. E ainda assim, tem muita gente que torce o bico quando se fala Luciano Jubá. Amados, foram essas as notícias. Logo mais, trarei mais informações sobre os nossos pivetes de aço, que está na seleção brasileira sub-17. Trarei os gols, né? Algumas imagens, claro que com uma certa defesa contra o YouTube, mas vamos fazer tudo conforme o que é legal, né? Então, muito obrigado, até a próxima. Aí com seu giro de notícia. Antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, nos ajude nessa nova caminhada. Um abraço.